Graça e paz, estamos mais uma vez no nosso seriado de batismo, o batismo no Espírito Santo, como recebê-lo de W.B. Grande. E hoje estamos no capítulo 25, amém? Vamos então começar a nossa leitura de hoje. Deus disse que as línguas cessariam, um novo argumento que muitos crentes usam para justificar o não ter sido bautizados, amém? De acordo com 1 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor é o maior dos dons. Deus disse que as línguas cessariam. O povo costuma usar essas declarações para justificar-se pelo não recebimento do batismo no Espírito Santo. O amor do Espírito Santo. A caridade não é a cruz vermelha, nem algum clube social. Paulo falava do amor do Espírito Santo, do amor que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5, 5. Ele não disse que era possível falar a língua dos homens e dos anjos sem o amor do Espírito Santo. O Senhor quis dizer, ainda que fosse possível, então disse, ainda que fosse possível. Se o primeiro versículo anular as línguas, então o segundo anulará a fé. O argumento do Senhor é que a fé, a esperança e a caridade permanecem. Cuidado! Não é possível falar a língua dos anjos sem amor, nem ter a fé que move montes sem amor. Paulo não disse que era possível fazer essas coisas sem amor. Ele ensinava a necessidade de ambos. Fé com amor, profecia com amor, ciência com amor, as línguas com amor. O amor não anula as línguas mais do que anula a fé, a ciência ou a profecia. Logo que Paulo encerrou o capítulo 13, ordenou-nos a buscar tanto o amor como os dons espirituais. Tudo estava no mesmo parágrafo quando Paulo escreveu a carta. Lembre-se de que os homens dividiram a carta em capítulos. As línguas fazem parte dos dons. Observe este mandamento. 1 de Coríntios 8, versículo 1, capítulo 14, 4. Eu faço questão de ler junto com você, porque tem coisas que a gente realmente, e ultimamente, mais do que nunca, eu tenho ouvido essa questão de é bíblico, ou tá na Bíblia, não tá na Bíblia, mas nós precisamos simplesmente verificar, né? Porque é um trabalho que cada um tem que se dar, de abrir a palavra e não fazer só a referência. Então, hoje estou disposta a parar um pouquinho mais nesse nosso capítulo número 25, para que você possa ler junto comigo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 14. Oh, versículo 1, perdão. Não tem versículo 14. Capítulo 8, versículo 1 e capítulo 14, versículo 4. Vamos primeiro ao capítulo 8, versículo 1, que diz: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Nesse parágrafo que a gente acabou de ler, a respeito da importância do amor, que não anula nenhum dos dons, tá? Liberdade perfeita, continua a leitura na página 120. Alguns dizem que somente a fé, a esperança e o amor são perfeitos. Porque o homem diria isso. Se ainda a fé permanece, então ainda podemos ser curados. E o dia dos milagres ainda não passou como alguns pregam. Marcos, ou Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 34. Eu estava lendo esses dias o livro e eu pensei, cara, eu acho que é importante a gente ler o versículo, parar um pouquinho mais na nossa transmissão para lermos juntos. Eu faço referência a todos os versículos que estão registrados no livro, mas faz também, a palavra é viva e eficaz, ela é mais afiada que espada de dois gumes, que vai até o profundo da alma. Então, vamos aproveitar para que ela atravesse a nossa alma. Capítulo 5, então, versículo 34. Aí. Eu pulei sem querer, calma. Marcos, capítulo 5, versículo 34.
Eita glória. Tá me dando trabalho. O Evangelho de Marcos, só porque eu decidi ler. Olha a batalha espiritual. Olha a batalha espiritual. Não quer abrir. Então, vou abrir a Bíblia física. O aplicativo tá me dando trabalho. Olha, ele ficou parado. Vamos, então. Vamos. A gente quer ler, então vamos. Marcos, foi mais rápido na Bíblia física. Capítulo 5, versículo 34. Olha que lindo. Pronto, glória a Deus. Ainda bem que eu estava preparada com os óculos colocados. Ok. Diz assim: E Jesus afirmou-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Sofrimento. Falando da liberdade perfeita, né? Então diz um parágrafo que eu vou retornar a ler. Alguns dizem que somente a fé, a esperança e o amor são perfeitos. Por que o homem diria isso? Se ainda a fé permanece, então ainda podemos ser curados. E o dia dos milagres ainda não passou como alguns pregam. Então, aí essa referência em Marcos, quando Jesus fala ao respeito de que a fé daquela mulher tinha salvado ela, né? A fé dela, né, naquela expectativa da cura na pessoa de Jesus, se realiza através da fé dela, mas ela é curada, né? Então, o milagre acontece. Contrário ao que alguns falam, que é o tempo dos milagres já acabou, né? Várias pessoas falam que quando o que é perfeito vier, então o que for em parte será aniquilado. Isto é, veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos. Quando chegar a época da perfeição, não veremos mais como um espelho obscuramente, em vez de termos apenas o dom de línguas. 1 Coríntios 12, 10, teremos a plenitude da linguagem celestial. Olha que interessante isso. Essa passagem que está em Sofonias. Eu vou ver se o aplicativo da Bíblia me permite abrir. No capítulo 3. Sofonias tem só 3 capítulos. E no versículo 9 do último capítulo está falando assim: Então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Olha que lindo, tá? Falando a respeito de experimentar, de vivenciar a plenitude que vem através dessa comunhão perfeita, né? Da linguagem celestial. Há aqueles que afirmam que depois que o Novo Testamento, ou que essa plenitude vai nos levar a ter uma comunhão perfeita, né? Há aqueles que afirmam que depois que o Novo Testamento foi instaurado, os milagres cessaram. Se isso fosse verdade, teria sido melhor que os milagres não tivessem sido operados, né? Deus não disse que o Novo Testamento era uma lei de escravidão ou que seria imperfeito. O Senhor falou que seria a lei perfeita da liberdade. Veja essa expressão em Isaías. Vamos rapidinho. Eu falei para você que hoje a gente ia andar pela Bíblia. E a melhor coisa que a gente pode fazer, tá? Para a gente poder mostrar que é bíblico. Isaías 61, versículo 1, primeiro versículo, tá bom? Está dizendo, o Espírito é soberano, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu estou na Nova Versão Internacional, tá bom? E o evangelho e as boas novas, não as más novas, tá? Anunciamos liberdade, não escravidão. Veja isso também em Romanos 8 e em 2 de Coríntios 3. Sua palavra ainda salva, produz crescimento em você, santifica, cura e enche com o Espírito Santo, sempre que for obedecida. Óbvio, você tem que conhecer a palavra e trazê-la para você, para colocá-la em prática na tua vida, para fazer ela viva em você. Ali que ela faz ser feito, não faça como muitos cristãos que se dizem cristãos, que somente abrem, né? Isso aqui é o livro, isso aqui não é a Bíblia. Ela pega uma Bíblia
e abre a Bíblia e deixa aberta na casa. Assim, de enfeite só, nem lê, aí passa e olha, às vezes com um pouquinho de reverência, né? Mas nem lê. A palavra tem efeito quando você consome ela, tá? Quando você passa tempo com ela, quando você lê, quando você escuta ela, quando você fala ela, tá? E quando você traz, quando você conhece e traz ela para você, certo? Aquela coisa que a gente precisa viver o que fala, né? Viver o que prega. Então, o tempo da perfeição. A era da perfeição ainda não veio, de modo que há necessidade dos dons na igreja. Há sim, tá bom? Ainda estamos na época da igreja. Se Jesus tivesse tratado a primeira igreja cristã de uma maneira e agora tratasse-nos de outra, então ele teria dois corpos em vez de um. E assim estaria fazendo acepção de pessoas. Mas o Espírito Santo é o operador de milagres. Ele operou milagres em todas as dispensações. Como não operaria na dispensação dele? Vivemos sob a mesma dispensação de Pedro, Tiago e João, tá bom? Deus disse que as línguas, os milagres e as curas seriam postas sobre as igrejas depois dos pregadores. Mestres, socorros e governos. 1 Coríntios 12, 22, 28. E nós vamos lá correndo para 1 Coríntios. Corra aqui comigo, abre a tua Bíblia, confira, tá? 1 Coríntios 12, versículo 28. Está dizendo assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas, tá bom? Isso com respeito ao que o autor fala, que a era da perfeição ainda não veio, de modo que há necessidade sim dos dons na igreja, tá bom? Então, reafirmando, Deus disse que as línguas, os milagres e as curas seriam postas sobre a igreja depois dos pregadores, mestres, socorros e governos. Tiraria Deus os dons do meio da igreja na mesma ocasião em que os concedesse? Não. De fato, nós somos testemunhas dos dons que vão sendo repartidos de contínuo, na medida que a igreja vai recebendo novas pessoas que vão se rendendo aos pés do Senhor, que vão recebendo o Senhor, que vão crescendo na fé, você vai vendo, aflorando esses dons que o Senhor reparte, tá bom? A igreja é um organismo vivo, e a gente vive essa vida da igreja quando a gente se envolve, quando a gente faz parte dela. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Mesmo se é com questão ao batismo no Espírito, ao receber, ao repartir, ao descobrir os dons que o Espírito Santo te deu, não perca isso, tá bom? Que o Espírito Santo não passa a habitar em você, deixando os dons dele do lado de fora, tá? Ele entra com o pacote completo na tua vida para te aperfeiçoar, tá? Em nome de Jesus, para nos aperfeiçoar. O capítulo 13 de 1 de Coríntios mostra que a ciência, como um dom, podia cessar ao mesmo tempo em que as línguas. A ciência não cessou, senão como você saberia. Tanto. Vamos lá para ver essa passagem em 1 de Coríntios 13. Ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito,
O que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino e pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ele está falando da própria pessoa de Jesus, né? A própria pessoa de Jesus, quando ele vier, né? Nós então, que é a própria perfeição, né? Que é a própria perfeição, nós que somos imperfeitos, de fato nós vamos subir, né? Vamos receber esse aperfeiçoamento com o novo corpo revestido de glória, né? Vamos ser arrebatados ao céu. É uma sorte de pode virar confusão na sua mente se não conhecer a palavra, mas a palavra é muito clara, tá? Então, as línguas estarão na igreja enquanto estiverem os pregadores e os mestres. Veja 1 de Coríntios 12, 28 e 13, 13, tá bom? A profecia cessará quando cessarem as línguas. Versículo 13. Sabemos que o tempo de a profecia cessar ainda não chegou, porque as duas testemunhas profetizarão durante o tempo da tribulação, tá bom? E a gente ainda não viu as duas testemunhas, tá bom? E esse período ainda não veio, Apocalipse 11, 3. Haverá outros profetas nos últimos dias. Lembra que essas duas testemunhas, elas vão ficar no lugar dos profetas que o Senhor hoje levantou em todas as nações, tá? Então, nós vamos ser arrebatados. Em nome de Jesus, eu estou profetizando que eu estou subindo, tá? E nós vamos ser arrebatados no céu e profetizando ficarão somente essas duas testemunhas que vão permanecer. Tá? Você leia o capítulo 11 de Apocalipse, você vai ver os detalhes de como isso vai acontecer. O testemunho de Jesus, haverá outros profetas nos últimos dias. Veja Apocalipse 18, 20 e versículo 24 também. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, 10 registra isso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você dá testemunho do seu Salvador? Essa é a pergunta. Você dá... Deixa eu chegar mais perto. Você dá testemunho do seu Salvador? Porque a verdade é que, recebendo ou não o dom de profecia, você recebeu o Espírito Santo de Deus, né? E aqui está falando bem claro que o Espírito da profecia, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, o Espírito da profecia é o Espírito Santo. E Deus nos convocou a todos que conhecemos a profecia, que nós venhamos anunciá-la. Tá certo? Então, nós somos geração eleita, sacerdócio santo. Certo? Nós somos os eleitos do Senhor. Nós fomos convocados para fazer parte da grande comissão. Tá certo? E é trabalho nosso, tendo ou não o dom da profecia. Certo? Nós somos os profetas dessa geração. Só conheceremos como somos conhecidos quando virmos o Senhor Jesus. Antes, não. 1 de João 3, 2. Os dons do Espírito não nos são concedidos para o aperfeiçoamento dos santos. Desculpe a minha dificuldade em algumas palavras. Às vezes enrola a língua no português, mas eu tento falar, aí eu freio e falo um pouquinho mais devagar para conseguir me fazer entender. Aperfeiçoamento dos santos. Os dons do Espírito não são concedidos para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. Os dons permanecerão até que o perfeito venha. Você necessita dos dons, mas para que os receba, precisa primeiro ser batizado no Espírito Santo. Tem tantas teorias, né?
E todos os grandes mestres discutem, às vezes, em vãs discussões, às vezes essas discussões se tornam vãs, não nos levam para canto nenhum, porque todos usam referências bíblicas para justificar os seus pensamentos. Agora, eu tenho uma teoria, que se nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, o nosso coração é sincero, com a palavra nos inspira, nos insta, nos anima, nos exorta, nos ensina a estar praticando uma fé sincera. A verdade é que nós, no nosso intelecto ilimitado, nosso entendimento limitado, nós precisamos pedir primeiro a Deus, nas nossas orações, o entendimento do céu. E nós precisamos também acreditar que tudo que foi liberado na palavra como promessa de Deus para aqueles que acreditam nele, que decidem seguir os seus passos, isso é acessível para nós, para cada um de nós, para cada um que quiser crer, que decidir crer. Então, a única condição, a, a única coisa que pode impedir para você não obter, não alcançar as promessas, é a sua falta de fé. É você decidir ou pensar que você não pode receber, tá bom? Por alguma razão, falta de merecimento, autocondenação, etc., né? Mas a verdade é que foi liberado, né? Foi liberado nos céus para nós, para todos nós. Deus, de fato, não faz acepção de pessoas. Ontem no devocional a gente estava vendo na carta, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, como Paulo deixa bem claro que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Portanto, o desejo de Deus é que todos alcancemos as promessas dele. Então, a gente só não vai alcançar se a gente decidir não alcançar, não tomar posse, não correr atrás, não buscar, né? Então, se Deus disse que o batismo no Espírito Santo, sem importar os detalhes, é para todos nós, peça. Peça para Deus, Pai, me mostra. Eu não estou entendendo o caminho, eu não estou entendendo como alcançá-lo. Me mostra. Você tem o acesso livre à presença de Deus. Você tem acesso ao Espírito Santo de Deus, que é o teu auxiliador, que é o teu conselheiro, que ele é teu consolador. Ele é o Espírito do próprio Deus. Então, você tem o Espírito de Deus. Na hora que você aceitou, recebeu, se rendeu aos pés de Jesus, reconheceu ele como o único e verdadeiro Salvador, e se você entregou sua vida a ele, você passou a ser morada do Espírito Santo de Deus. Ele está contido, ele mora em ti. Você tem acesso a ele, ele está aí contigo, né? Então, peça a ele, Senhor, me mostra como é que eu alcanço o batismo no Espírito. Eu quero o batismo no Espírito Santo. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim, né? Se renda a todo orgulho, a toda falta de fé, a todo pensamento contrário. Não permita que o inimigo use a sua própria limitação humana, seu próprio entendimento para te bloquear, para te convencer de que você não tem acesso. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vendo esse livro, aqui está escrito por um líder pentecostal, né? Eu, pelo menos, eu congrego na Igreja Batista, né? Mas nós temos raiz pentecostal também, e o que nos importa é o conhecimento da palavra. O conhecimento, às vezes a gente diverge em algumas explicações, porque a gente explicaria diferente. Mas o fato é que a palavra de Deus, por isso que hoje eu fiz questão de ler esses versículos, essas passagens, para que você possa ouvir e compreender, para que você possa se dar a oportunidade de você ter contato com a palavra, porque às vezes a gente lê muito livro e para de ler a Bíblia, certo? De fato, nós estamos vendo e lendo livros que foram escritos por servos do Senhor, mas a gente não pode deixar de ler a Bíblia, porque a própria palavra, ela é viva e eficaz. E ela não deixa ninguém enganado. Então, venha à presença de Deus com humildade, se renda aos pés dele e reconheça a tua limitação, a tua incapacidade de fazer aquilo que só Deus pode fazer. O batismo no Espírito só pode vir do Espírito Santo de Deus.